Vampirismo. A obsessão é uma infestação da alma semelhante à infecção do corpo, produzida por vírus e bactérias. A alma é o espírito enquanto encarnado. Morto o corpo, a alma se liberta e reassume a sua condição livre de espírito. Dessa maneira, no espiritismo não existe a chamada alma do outro mundo. Enquanto se acha no corpo, o espírito encarnado, quer dizer, a alma, está sujeita à infestação produzida por espíritos inferiores. O crescimento assustador dos casos de obsessão fez surgir, só no estado de São Paulo, mais de 30 hospitais psiquiátricos espíritas. Mas ainda não temos uma psiquiatria espírita cientificamente estruturada. No capítulo trágico da obsessão em massa, temos o tópico especial do vampirismo. Desde a antiguidade, os casos de obsessão e loucura foram conhecidos e tratados a pancadas para a expulsão dos demônios causadores. Na Idade Média, como disse Conan Doyle, houve uma invasão de bárbaros que os clérigos combatiam com o afogamento das vítimas nos rios e lagos, e a queima dos hereges vivos em praça pública, sobre montes de lenha, a que se ateava o fogo da purificação. Nos conventos e mosteiros, houve a infestação dos sucubos e incubos, demônios libertinos que se apossavam das vítimas, homens e mulheres para relações sexuais delirantes. A eclosão da Renascença, após o milênio de torturas e matanças, aliviou o planeta com a renovação da cultura mítico-erótica, em que as flores roxas da mandrágora atraíam os vampiros do sexo condenado. Em nossos dias, assistimos a um explodir de recalques e frustrações nas águas sujas da pornografia e da criminalidade erótica. Voltam os vampiros em bandos famintos, ansiosos pelo sangue das novas vítimas. São muitos os casos de sexualidade mórbida, exasperada pela atividade dos vampiros. Esta denominação é dada aos espíritos inferiores que se deixaram arrastar nos delírios da sensualidade e continuam nessa situação após a morte. A psiquiatria materialista, impotente diante da enxurrada, incapaz de perceber a ação parasitária dos vampiros, desiste da cura dos desequilíbrios sexuais e cai vergonhosamente na aceitação desses casos como normais, estimulando as vítimas no desgaste desesperado de suas energias vitais em favor do vampirismo. Porém, mesmo ignorando as causas profundas do fenômeno ameaçador, poderia ela contribuir para o socorro a essas criaturas através de teorias equilibradas sobre os desvios sexuais, ao invés de dar-lhe a falsa cidadania da normalidade. Podiam os psiquiatras da libertinagem recorrer às teorias da dignidade humana, que, se não são espirituais, pelo menos defendem os direitos do espírito. Mas preferem deixar-se envolver, que é mais fácil e mais rendoso, tornando-se os camelôs ilustres da homossexualidade, os protetores e incentivadores pseudocientíficos da depravação. A existência de certas formas de vampirismo, como a sexual, que viola princípios morais e religiosos, foi pouco tratada no espiritismo, em virtude do escândalo que provoca, podendo até mesmo causar perturbações a criaturas simples ou excessivamente sensíveis. Não obstante, foi sempre conhecida dos estudiosos e pesquisadores e incluída no rol das obsessões. Trata-se realmente de um tipo de obsessão no campo das viciações sensoriais. A denominação de vampirismo decorre de sua principal característica, que é a sucção de energias vitais da vítima pelos obsessores. É uma modalidade grave de obsessão que pode reduzir o obsidiado à inutilidade,
afetando-lhe o cérebro e o sistema nervoso, tirando-lhe toda a disposição para atividades sérias. Nos centros e grupos espíritas bem orientados, esses casos são tratados de maneira especial, em pequenas reuniões privativas, com médiuns que disponham de condições para enfrentar o problema. Como nos casos das obsessões alcoólicas, toxicômanas e outras do mesmo gênero, é necessário o máximo cuidado na seleção das pessoas que vão tratar do assunto e o maior sigilo a respeito, a fim de evitar-se o prejuízo dos comentários negativos que influem fatalmente sobre o caso, provocando agravamentos inesperados das situações das vítimas. A ideia simbólica da mitologia de que os deuses aspiravam às emanações das coisas que não mais podiam comer ou beber é a imagem exata da vampirização das criaturas encarnadas pelas entidades desencarnadas inferiores. Espíritos ainda em estágio evolutivo primário, que buscam suprir a ausência do seu corpo carnal com a exploração impiedosa e vil dos corpos alheios. Quem repele essa exploração aviltante não age apenas em causa própria, mas na defesa do futuro dos espíritos vampirescos e na sustentação da dignidade humana. Mas a verdade é que o vampirismo é uma parceria sinistra. O vampirismo cessa no momento em que o obsidiado se dispõe a reintegrar-se em si mesmo, na posse de sua personalidade, não aceitando sugestões e infiltrações de vontade estranhas em sua vontade pessoal e soberana. Sim, porque em nosso fórum íntimo todos os direitos são nossos. A supremacia da nossa jurisdição pessoal sobre nós mesmos é garantida pelos poderes superiores do espírito, desde o instante em que tomamos consciência do nosso valor espiritual e do nosso destino humano. Daí a necessidade de se doutrinar primeiro o obsidiado, despertando-lhe a consciência nas suas responsabilidades, para que ele feche a porta da sua vontade às insinuações dos obsessores. Mas, se o obsidiado não se quer curar, nada se pode fazer. A cura está em suas mãos. O livre-arbítrio do obsessor e do obsidiado não serão violados. Não podemos nos esquecer de que o livre-arbítrio é indispensável à evolução do espírito. Cabe a ele procurar com afinco a cura, se realmente desejar, e então terá toda a assistência espiritual de que necessita. Basta a um dos parceiros querer de verdade, para que o caso possa ser superado. Este é um dos momentos cruciais em que a responsabilidade individual no processo evolutivo se mostra soberana. No Tratado Mediúnico dos Problemas Humanos, os médiuns são instrumentos vivos e conscientes da batalha contra o vampirismo de todas as tendências. Chegou a hora, segundo a previsão de Jesus, registrada nos Evangelhos. Mais do que nunca se comprova o adágio: ajuda-te e o céu te ajudará. Este texto foi extraído do livro Mediunidade, escrito por Herculano Pires no capítulo 8. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.